יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui outra vez, dando continuidade ao nosso estudo em Gênesis. Hoje nós vamos abordar um assunto profundamente interessante e profundamente complexo. Porque quando nós vemos na palavra a criação do homem e da mulher, é descrito um pouco sucinto, embora deixe ali uma porta para que a gente possa aprofundar, mergulhar e avaliar muito mais detalhes que a princípio a gente lendo passa por cima e não tem condições de entender muitas vezes. Espera aí, o homem foi criado duas vezes, uma no primeiro capítulo, versículo 26, e depois no segundo capítulo? Não. O homem foi criado uma vez só. Essa é uma grande coisa que nós temos que entender, e nós vamos explicar aqui detalhadamente, para que a gente possa alcançar, e aí sim a gente possa entender os mistérios envolvidos na criação do homem. Primeira coisa que chama a atenção, quando nós vemos toda a criação anterior, nós vamos ver que existe um detalhamento do Senhor com relação às coisas criadas. Mas o Senhor sempre diz assim, por exemplo, as ordens do Senhor são ordens mandatórias, são ordens definitivas. Então a primeira coisa que chama a atenção é o início do versículo 26. Ele altera toda a estrutura usada na criação até esse ponto, até esse versículo. Todas as ordens que foram dadas anteriormente, nós já falamos isso, mas são ordens mandatórias, determinativas, autoritárias. Haja luz, haja firmamento, ajunte-se os animais ou ajunte-se as coisas, produza a terra. Agora vemos um tom diferente na criação do homem. Não foi nenhuma ordem determinativa, haja um homem. Vejamos o que diz o versículo 26. Também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Até então, o que nós vimos foi a palavra do Senhor, o Avrá que Davrá, crio enquanto falo, e de forma impessoal. Mas quando chega aqui agora, nós vemos, façamos. Um tom de voz mudou completamente. O que significa esse termo? Primeiro, é um plural, denotando que mais de uma pessoa está participando deste ato. Significa a participação da Trindade. Alguns teólogos querem explicar como a participação dos anjos, o que não possui nenhuma base na palavra, porque os anjos, esses seres criados, não possuem poder de criação. Não vemos nenhuma citação na palavra sobre algo criado pelos anjos. Então não tem sentido falar
que houve a participação dos anjos. A participação aí, o plural, é a participação da Trindade. O homem foi a única criatura que teve a participação da Trindade na sua criação. Isso demonstra a importância dessa criação e o amor demonstrado pelo Senhor, pelo Criador, para a sua criatura. Ele fez questão que a Trindade divina participasse deste ato para evidenciar o profundo amor e o carinho, a atenção, a importância que o Senhor Deus apresentou, teve para com o homem. O homem foi criado para dominar toda a criação e toda a terra. Isso fica muito claro no versículo a seguir, no versículo 28. E também foi criado para a adoração do Senhor. É através dessa adoração que o Senhor espera do homem, que o Senhor aguarda e que o Senhor está fazendo, depois nós vamos ver, depois da queda, lançou um projeto para restaurar, para resgatar essa criatura amada, para que nós pudéssemos outra vez poder estar com o Senhor e poder adorá-lo, glorificá-lo e agradecê-lo por tudo que tem feito para as nossas vidas. Então vamos dar seguimento ao estudo aqui e vamos falar aqui de duas palavrinhas importantíssimas. Primeiro ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas o que é imagem? O que significa o termo imagem? Vejam, o Senhor diz, façamos o homem, no plural, e continua no plural, a nossa imagem. Ele não disse a minha imagem, disse a nossa imagem, no plural. Então, ele está se referindo, obviamente, à Trindade em si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles que foram aqueles que fizeram o homem. Já vi muita gente boa tentando explicar a imagem de Deus e se enrolando tudo. Mas vamos detalhar um pouco. Primeiro ponto, o que é uma imagem? Perguntei antes e agora vamos responder. É uma cópia fiel de uma pessoa. Se eu me vejo no espelho, a figura que eu estou vendo é a minha imagem, com todas as minhas características e os meus defeitos que possuo. Então, como teremos a imagem do Senhor? Como é que nós vamos demonstrar e comprovar a imagem do Senhor? Para que nós possamos entender melhor, vamos lá no Evangelho de João 4:24. Naquele encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana ali no poço de Jacó. Então ele vira para a mulher e diz que Deus é Espírito. Então, o homem foi criado à imagem de Deus como um ser espiritual. Sabemos que o homem e a mulher foram criados com três partes, tripartite: espírito, corpo e alma. Então, o espírito está incluído e o espírito vem primeiro. Por isso, no versículo 27, vemos a criação do homem e da mulher como seres espirituais. Aqui também observamos um homem sendo criado segundo no original, na Tanar, na Torá, que faz parte da Tanar, já falamos isso. Lá no original está lá, Betselemeno, Kidemuteno. Então, isso aí é imagem e semelhança do Criador. Como seres espirituais, nós somos a imagem de Deus. Os anjos foram criados como seres espirituais e possuem também o livre-arbítrio. Entretanto, são seres assexuados. Não existe anjo e anja. Não possuem
sexo, não há diferenciação. Mas, quando a gente vai ver a criação do homem, nós vamos ver que há uma mudança também com relação a isso. Mas vamos seguir um pouquinho. Outra coisa importante, quando o Senhor se refere à imagem, vejam bem, o Senhor Deus não possui olhos, braços, face, boca. Algumas vezes, para o nosso entendimento, para facilitar o nosso alcance, dada a nossa pequeninez, né, em termos de entendimento, de mente, o Senhor usa um artifício para que possamos entender melhor as suas palavras. Então ele faz menção à estrutura física do homem e diz: minha mão está estendida, meus ouvidos estão inclinados, meus olhos estão fixos, meus braços fortes. Isso é uma figura de linguagem denominada antropomorfismo, usando parte do homem para tornar-se semelhante ao homem, para que possamos entender. Agora, não confundam antropomorfismo com teofania. Teofania é também um artifício que o Senhor usa para tomar a forma do homem, a forma humana. Então, para se aproximar e relacionar-se com o homem. Principalmente quando há referência na palavra que fala o anjo do Senhor, que se refere, na grande maioria das vezes, ao Senhor Jesus. Vejam o exemplo de Abraão com os 3 anjos que ele estava ali sentado na sua tenda, quando ele vê ali aproximar-se 3 homens e que ele os atende, oferece alimento e depois um deles, que é chamado também de anjo do Senhor, ele vai determinar a punição, o juízo sobre Sodoma e Gomorra. E aí Abraão começa a debater, não no sentido de oposição, mas de comentário, para que ele não executasse esse juízo. E todos conhecem essa história, né? Bom, então, teofania é uma coisa, antropomorfismo é outro, é o Senhor se referindo a partes do homem, como se fosse dele, mas como ser espiritual, o Senhor não tem forma, né? Então, vamos agora continuar ainda. Semelhança. O que significa a palavra semelhança? Essa palavra, na nossa língua, significa parecido com. Fulano é semelhante a fulano, então é parecido com. Não é a cópia igual, é parecido, tem traços, tem características. Então, como nós somos parecidos com o Senhor? Através dos seus atributos transmissíveis. O conhecimento, bondade, amor, misericórdia, vontade, enfim, são os 7 atributos do Senhor. Agora, outro ponto que nós precisamos também detalhar aqui com relação à criação do homem como ser espiritual, nós vamos voltar outra vez àquela já tão famosa ou famoso padrão de criação do Senhor. Nós já vimos que primeiro o Senhor cria algo elevado, inalcançável para o homem, e depois ele cria, a seguir ele cria algo que nós podemos alcançar, pegar, tocar, medir, etc. Vimos, cria primeiro os céus e a terra, o firmamento, as águas sobre o firmamento, depois as águas embaixo, cria os luzeiros, sol, luas e estrelas, depois ele cria os animais marinhos. Então, esse é o padrão de criação, já falamos a importância dele, inclusive para entendimento de posições e de profecias do Senhor. E aqui está o mais evidente e claro exemplo desse padrão de criação na criação do homem. Então, ele vai criar primeiro
o homem espiritual, o homem e a mulher, e depois ele vai formar esse homem. Cria como ser espiritual. Nós dissemos que na padrão de criação, a primeira criação se refere ao polo espiritual e a segunda ao polo natural ou material. Isso fica muito evidente na criação do homem. Nós vamos dar seguimento. Nós vamos ver que esse padrão de criação fica bem evidenciado na criação do homem. Primeiro o Senhor vai criar como um ser espiritual, polo espiritual, e depois ele vai criar o homem, vai formar o homem, não vai criar mais, vai formar o homem através, usando o barro, que é aquilo que está no chão, que a gente pega, enfim. Então isso aí fica claro, esse padrão explicado, esse padrão de criação. Agora vamos passar para o versículo 27. Então diz assim a palavra: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Primeiramente, nós vemos que o Senhor especifica inicialmente o homem, criado à sua imagem. Depois ele estende à fêmea a mesma criação. E aqui nós vemos outro tratamento especial, importante do Senhor Deus para com a sua criatura. Apesar de serem seres espirituais, eles os identificam sexualmente, macho e fêmea. Mas interessante isso. Diferente dos anjos, como já vimos anteriormente. Os anjos são assexuados, são seres espirituais e são assexuados. Mas o homem, ele criou também como um ser espiritual, mas ele, ao homem e à mulher, ele vai dar um tratamento especial. Ele especifica, ele os separa sexualmente. E nós vamos ver isso por quê. Quando nós vamos partir para o versículo 28, nós vamos entender por que o Senhor criou macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Não só criou eles espiritualmente, mas dentro dessa condição, para atender aquilo que ele já tinha programado, fazia parte do projeto dele, ele já vai então fazer uma separação, macho e fêmea. Mas vamos ver o versículo 28, vamos entender melhor. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, veja bem, essa é a primeira bênção que o Senhor proclama para o homem na palavra. É a primeira bênção que o homem recebe do Criador. E interessante que essa primeira bênção para o homem, e aqui no caso, veja bem, nós vamos falar isso aqui logo em seguida a respeito, porque houve um engano na tradução do Adam, mas esse aqui, vamos chegar lá, deixa eu terminar o raciocínio aqui. Então, como existe a bênção, exigia do homem multiplicação, fecundidade. Então, o homem, nós vemos que ele recebe do Senhor, ele e a mulher, um tratamento espiritual diferenciado. Isso é importante que nós gravemos isso. Aí agora vamos entender uma coisa. Adão, ou Adão traduzido aqui, do original, Adão, isso não é nome próprio. Não quer dizer que ele significa, é uma palavra hebraica que significa ser humano, o homem, de maneira genérica. A maioria das traduções
passaram a se referir ao primeiro ser humano como se o seu nome fosse Adão, o que não é correto, pois eles extraíram esse nome do hebraico, da palavra Adamar, que quer dizer, Adamar quer dizer terra, barro. Então eles criaram da palavra, tiraram da palavra Adamar, Adam, que no original está Adam, mas é porque veio da palavra Adamar. E que o significado de solo, de chão, de terreno, de barro, etc. De onde o ser humano foi feito. Agora vamos entender claramente como a primeira bênção incluía, no caso, como já dissemos, a procriação, a fecundidade, e sabendo que os seres espirituais são assexuados, o Senhor já definiu essa mudança que vai ser complementada através da formação corpórea do macho e da fêmea, como veremos a seguir. Bem, então, nós vimos aqui a maneira como foi criado seres espirituais, o homem, macho e fêmea. Agora, outra coisa importante que nós vemos no versículo ainda, no versículo 28, ele diz aqui, enchei a terra e sujeitai-a. O homem foi criado para domínio, para dominar, para comandar. Ele foi criado para ser o mordomo de toda a criação do Senhor, inclusive a terra. Então aqui nós vemos a determinação do Senhor na primeira bênção que ele faz. Multiplicáveis, enchei a terra. O que é encher a terra aqui? É que o homem, como imagem e semelhança do Senhor, ele pudesse difundir, está em toda a terra, determinando ali, evidenciando ali a imagem e semelhança do Senhor. Então, por isso que na bênção ao homem há essa determinação. E nós vamos ver que isso aí vai depois se repetir, o que leva depois lá do dilúvio, em que o povo tenta se rebelar contra o Senhor, não atendendo, o Senhor faz ali, constrói a Torre de Babel, mas isso é uma história que nós vamos discutir futuramente. Mas só para a gente ter ideia do que isso significa. Muito bem. Então, nós vemos aqui, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, mais uma vez, o homem foi criado para o domínio de toda a criação. Não é só de um grupo. O Senhor determinou que todos os três grupos, os que vivem no mar, os que vivem nos céus, os que vivem na terra, todos esses passariam a estar sob a dominância, debaixo da dominância do homem. O homem foi criado com esse propósito. Então, nós vemos aqui que essa condição, fechando o versículo 28, nós vamos deixar então agora para o próximo vídeo os versículos a seguir. E vamos depois ter uma outra, um detalhado, no caso, um vídeo quase que especial para a formação do homem. Repare, não é criação. O homem já fora criado. É formação do homem e a seguir a formação da mulher. E nós vamos entender muita coisa, muito mistério aqui envolvido, muitas revelações aqui envolvidas. E nós vamos discutir isso, detalhar isso de maneira bem pausada, tranquila, aprofundando-se cada vez mais. Chegamos então ao final desse vídeo, dentro do nosso tempo estipulado. A gente tem procurado não ultrapassar um limite, para não ficar enfadonho e cansativo. Então, nós queremos aqui, ao encerrar, desejar a você, a cada um de vocês, família, os filhos, que o Senhor
te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor eleve o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que é a introdução do nosso vídeo em hebraico e também depois é repetido em português. A paz do Senhor a todos.